Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Eu os convido a juntos nos dirigirmos ao Deus triuno, a rendermos honra e glória ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, Deus se faz presente nesse lugar. Portanto, vamos nos dirigir a Ele sob essa convicção: Deus está aqui. Rendamos, pois, glória ao nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus. Ao Deus supremo, benfeitor, anjos e homens têm louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e ao Deus Espírito glória dai. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Querido, abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os 12 primeiros versos desse texto que fala do sermão que foi pregado por Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso número 12. Vamos ler de forma responsiva. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aleluia. Que nós estejamos atentos às palavras de Jesus Cristo, para que sejamos sim bem-aventurados e sejamos nas mãos dele um vaso de bênçãos, instrumentos para promover a glória do Senhor, instrumentos para fazer conhecido o nome do nosso Salvador. Vamos juntos entoar o hino 221 do Novo Cântico. Aí no boletim é o hino número 2. 3. Obrigado. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem pão, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Que de fato sejamos hoje, todos os dias, consagrados ao Senhor, ao serviço dEle, para a glória dEle. Bendito seja o Senhor que nos resgatou e nos fez frutíferos pela sua presença em nós. Eu convido o presbítero Gilvão, por favor, que venha aqui à frente e nos dirija numa oração de louvor, de adoração ao Senhor das nossas vidas. Oremos. Santo eterno Deus, como é bom, Pai, estar na tua casa, Senhor. Como é bom sentir a sua presença nas nossas vidas, Senhor, e sentir os teus cuidados, Pai. Porque apesar de nós, Senhor, mesmo assim tu nos amas, mesmo assim tu cuida de nós, Senhor, e louvamos a ti, Senhor, por todo esse cuidado, engrandecendo o nome de seu Filho amado Jesus, Senhor, que naquela cruz deu a sua vida, Senhor, e derramou o seu sangue, para que cada um de nós pudéssemos ter vida, vida em abundância e distante do pecado, Senhor. Por isso somos gratos a ti, Senhor, porque tu é o nosso Deus, Senhor. E clamamos a ti, Senhor, a tua presença, a presença do seu Santo Espírito, Senhor, nesse lugar, a tua casa, Senhor, para que a ti possamos ser transformados, Senhor, com o poder da tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, engrandecemos o teu nome e clamamos, Senhor, muda nossas vidas e toca nossos corações. E que possamos sair daqui transformados, Senhor, e diferente quando nós aqui entramos, Pai. Clamamos agora a tua presença e fica conosco, Senhor, e fica com o nosso pregador dessa noite. Te clamamos assim, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Depois de ter nos liberto, nos tirado do inferno, Deus nos deu grandes bênçãos, e uma delas é podermos viver em comunhão. É por isso que eu insisto tanto em que possamos, mesmo que por breves instantes, nos olharmos, nos cumprimentarmos pela alegria de estarmos juntos na casa do Senhor. Portanto, vamos aproveitar esses instantes e cumprimente aí o irmão que está próximo, dá a ele um abraço, quem sabe um carinho, pela bênção da comunhão.
Os irmãos podem assentar. Vamos abrir juntos a palavra de Deus no livro de Jó. Jó, capítulo 42. Acompanhe, por favor, no livro de Jó, os 5 primeiros versos do livro de Jó. Diz assim na Bíblia: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó escreve essas palavras no último capítulo 42, e no verso número 5, a conclusão dele é: eu te conhecia só de ouvir. Mas depois de tanta experiência, ele podia dizer que havia contemplado a Deus. E meu irmão, eu quero convidar você nesse momento para ter um tempo de oração. É um tempo de oração de contrição. É aquele momento que nós nos reconhecemos como somos, que nós nos dobramos para dizer a necessidade que temos do Senhor. Jó fez isso nessas palavras. Eu convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes e apresentar sua vida diante de Deus, reconhecido da necessidade dele. Fechemos, pois, os olhos todos. Senhor, somos dependentes do Senhor. Somos necessitados do Senhor. Nós entregamos, consagramos nossas vidas ao Senhor mais uma vez, como cantamos agora há pouco, para reconhecer assim também o quanto nós dependemos do Senhor. Portanto, ó Deus, que as mãos do Senhor continue dirigindo nossas vidas, e que nossa história sirva para evidenciar que somos frágeis, somos pequenos, mas somos dependentes de um Deus presente que cuida de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, pegue o seu boletim, por favor, e vamos juntos entoar o hino número 3, Direção Divina. Dirige meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus.
nos céus erguidas sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontra em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. Fica mais bonito o amém assim, é verdade. Que nós vivamos sob essa consciência de que as mãos do Senhor dirigem a nossa vida. Que isso nos leve a render honras e glória ao nome dEle, porque Ele é o nosso Senhor. Sob essa convicção, vamos continuar louvando a Deus. E eu convido os meninos, por favor, que nos conduzam para que juntos possamos louvar com a letra de alguns cânticos. Oi, som, agora. Graça e paz a toda a casa de Deus. Amém? Você está na casa de Deus, Pai. Você acabou de pedir perdão por todos os seus pecados. Por isso eu te convido a ficar de pé. Erga a sua cabeça, Ele se faz presente nesse lugar. Porque é dia de celebração e festa e culto ao Deus Altíssimo. Cabeças erguei. Cabeças erguei, abram os portões, deixem a Rei da glória entrar, e pra sempre ser nosso Deus. Deus Altíssimo, glória ao Rei que ressurgiu, glória ao Filho, glória ao Filho, cabeças de Rei, abra os portões, deixe o Rei da glória entrar, e pra sempre ser nosso Deus. Você está fazendo um convite para o Deus Altíssimo entrar nesse lugar. Santo é o Senhor poderoso, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor dos altos céus. Que toda a terra ela se prostre, que toda a terra se prostre, bradando em louvor.
palavra de Deus diz que assim que Salomão acabou de construir o templo, na consagração daquele lugar que era tão esperado pelo povo de Deus, a Bíblia diz que uma nuvem, fumaça desceu do céu e se fez presente naquele lugar. E o povo naquele momento podia sentir a presença do Senhor Altíssimo. Eu quero te dizer que aquele mesmo Deus que fez aquilo lá atrás, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento, continua derramando a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Porque Ele é bom e não olha para nós como pecadores, mas olha para nós como filhos amados. Declare que esse Deus é bom. Dando graças, venha a sua casa em louvor, alegres em sua presença, cantando com grande e forte seu nome. Louve-o ao som dos trompetes, ao som da corneta e pandeiro, todos os céus e a terra expressem seu louvor de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Esse canto exalta ao Senhor Altíssimo. Esse canto exalta Jesus, aquele que tudo criou. Adore e se prostre perante Ele. Adore e se prostre comigo. Erga as suas mãos. Erga as suas mãos e a voz para louvar. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Queria convidar os diáconos aqui à frente, por favor. Você pode se sentar. O cântico que vamos cantar agora é uma oração ao Senhor, dizendo: Pai, eu sei e tenho certeza que os teus olhos estão sobre toda a terra a procurar aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Essa é uma oração bíblica, porque diz que o Senhor procura realmente aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele procura exatamente você, meu irmão, nessa noite. Ele procura o seu coração diante dele. Não importa como ele esteja, ele procura exatamente você. Se você não se acha, ou acha que não está no momento de verdadeiro adorador do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor é bom o suficiente para te perdoar e para transformar a tua vida. E Ele quer te encontrar. Ninguém mais Ele quer você que está pensando, realmente é comigo, é com você que Ele está falando. Por isso adora o Senhor, enquanto você pode trazer à frente os dízimos e as ofertas. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore
Espírito, alguém que te adore em verdade. Vai como achaste a Davi. Vem e derrama sobre mim precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Haja em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, teu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer. Meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer. É meu prazer te adorar, Senhor. Declare ao Senhor que é seu prazer. É meu prazer ministrar louvor. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim o verdadeiro adorador. Senhor Deus e Pai, na tua presença, sabendo que o Senhor se faz presente nesse lugar, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada dízimo e oferta entregue aqui nesse lugar, nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque essa é mais uma confirmação da tua fidelidade em cada casa e em cada família aqui presente, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que está em todo tempo ao nosso lado. Mesmo quando a gente pensa que o Senhor não está, ou mesmo como Jó pensou que te conhecia, mas quando sentiu a presença do Senhor plena e verdadeira, começou a te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de viver e de andar junto, Pai. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que não abandona seus filhos em tempo algum. Mesmo quando eles insistem em te abandonar e colocar outros no trono que deveria ser reinado pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo. Amém, Deus. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti.
sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Declare ao Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Declare ao Senhor, Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos ter agora um outro momento daqueles que fazem bem para a gente. Eu quero convidar aqui os presbíteros presentes que venham aqui à frente. Eu vou descer também. Todos os presbíteros presentes. Eles não sabiam não, gente. Por isso que eles estão olhando um para o outro ali. Não se preocupe não. Eu tenho poucos presbíteros em disponibilidade também, por favor. São presbíteros. Venham aqui à frente, por favor. Eu estou os convidando pelo seguinte, queridos. Alguns dias nós tivemos uma conversa muito boa com gente que já está conosco há algum tempo. E eu os convidei aqui à frente porque, sendo representantes de vocês, da igreja, eu quis que vocês viessem aqui para, junto comigo, vocês receberem os novos membros da igreja presbiteriana da Madalena. Então, à medida que eu chamar aqui pelo nome, eu gostaria que vocês se levantassem para serem recebidos aqui à frente por esses queridos, e nós vamos louvar a Deus por esse presente. A irmã Neide Ribeiro, por favor, filha, pode vir à frente. A Larissa Ribeiro, mãe e filha, coisa boa. Vilma Regis, cadê a irmã Vilma? Vem aqui, abençoada, por favor. A Melina, o Vitor,
Cadê o Vitor? Vem cá, abençoado. O Kleberson, Binho. Jonatas Barbosa, lá. E a Bruna Santiago. Que coisa boa. Olha que turma boa. Eles já estão conosco há algum tempo. E todos eles... Oi? Espera um minutinho que eu não... Fui mesmo, eu deixo a ficha lá em cima. Me perdoe depois. É porque ela foi a última a preencher a ficha. Vem aqui, minha filha. Eu estou descontando. A Patrícia, ela foi a última a preencher a ficha e eu estou descontando. Não, eu errei mesmo, me perdoe. Eu convidei os presbíteros para vir aqui à frente comigo, porque nós somos, e no caso eles são representantes da igreja, e nós estamos com esses queridos aqui já há algum tempo conosco, vindos de outra igreja evangélica, e nós estamos recebendo eles. Dá licença para eu ficar de costas para vocês um minuto, para dizer que a partir dessa data, já o fizemos em reunião do conselho, mas agora diante da igreja, nós os recebemos com muita alegria na nossa igreja, como parte desse corpo, dessa comunidade, desse povo salvo por Jesus, e nós os recebemos oficialmente. A partir de então, são membros da Igreja Presbiteriana da Madalena, com todos os direitos e deveres que são cabíveis aos membros da igreja. Uma observação importante é que todos vocês estão convocados ao trabalho para frutificar. Alguns já estão fazendo, mas temos muito o que fazer e contamos também com vocês. Esse povo que está aqui, pelo menos representado, fazem parte da igreja que agora vocês estão ombreando também. Vocês, meus irmãos, eu os convoco a receberem com muito carinho esses queridos que estão chegando para compor o rol de membros da igreja e para trabalhar, ou para trabalharmos juntos, para que o nome do Senhor continue sendo honrado e glorificado através da nossa igreja. Então, queridos, nós vamos orar agradecendo a Deus o presente de ter vocês aqui. Contem conosco. Esses homens que estão aí atrás e os outros que não estão presentes são instrumentos de Deus para o suporte de vocês, não apenas para recebê-los aqui, mas para caminhar com vocês, e eu e os demais pastores também queremos, juntos com vocês, levarmos adiante o ministério que o Senhor Jesus nos confiou. Por favor, agora entre eles, cada um de vocês entre eles, para que vocês já se sintam inseridos. Põe ela no meio, fica aqui, ó, abençoado. Ela não ficar, desculpa, já esqueci ela de lá. O senhor fica aqui na ponta. Fica aqui na ponta. Uma aqui, para não ficar sobrando a bichinha. Vamos ficar de pé, por favor, eu convido todos. É muito bonito isso alegra meu coração. É importante salientar que temos um grupo de irmãos que estão se preparando para a profissão de fé e batismo, que dentro em breve vamos recebê-los aqui também. Isso traz alegria para nós, porque nossa igreja vai crescendo e com isso aumenta também a nossa possibilidade e a nossa condição de trabalhar. E vocês hoje são motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós agradecemos por essa noite tão feliz para nós, que nós recebemos com muita alegria o Vitor, a Patrícia, a Bruna, o Binho, a Vilma, recebemos a Melina, a Larissa, a Neide e o Jonatas. Louvado seja o Senhor, porque nossa igreja está mais alegre hoje, mais feliz por esses que passam a integrar esse corpo. Nós nos alegramos com eles, por eles, porque o Senhor os trouxe aqui. Eles se sentiram bem entre nós e perceberam o Senhor ministrando ao coração deles, que é aqui que tinham que ficar para frutificar. Então, Deus, nós louvamos o Senhor por isso e os recebemos com muita alegria. E pedimos a Deus que a partir deles e com eles, muitos outros também venham e juntos possamos levar essa mensagem de salvação a tantos quantos não a conhecem. Toma, Deus, aqui a nossa gratidão e a vida desses irmãos que nós os recebemos com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, queridos, sejam bem-vindos, que o Senhor os abençoe. Queridos, eu vi poucas aqui, mas as crianças certamente teremos, né? Por favor, as crianças venham aqui à frente antes de irem para a sala.
Eu vi poucas aqui, porque muitos foram comemorar o Dia das Mães fora e não conseguiram chegar. Olha aí que beleza. As crianças, por favor, aqui à frente. A nossa coordenadora está aqui, Maria. Eu vou pedir Maria que ore, por favor, pelos nossos filhos e que os leve para a continuidade do culto ali. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Ó Senhor Deus, eu quero que tu esteja conosco e que tu receba, Senhor, nosso culto, ó Pai. Abençoa cada criança, abençoa suas mães, pois hoje é o seu dia. Toma conta dela, fortifica, fortalece sua mente, seu coração e seu físico para cuidar dos seus filhos. Muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu convido você a abrir a Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Acompanhe a leitura a partir do verso número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim, olha. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima, ou façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tudo nos tens, ou que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Verso 17 comigo, por favor. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Louvado seja Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a entender a mensagem dele para o nosso coração. Presbítero Carlos, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de nós podermos ler a Tua palavra livremente, Senhor Deus. Aplica, Senhor Deus, os conhecimentos que nela está contidos, Senhor Deus, no nosso dia a dia, não só nas nossas mentes, mas que eles virem conceitos, Senhor Deus, e virem prática no nosso caminhar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser vasos moldados por Ti. Abençoa o pastor Marcelo, pregador dessa noite, Senhor Deus, para que ele possa, inspirado por Ti, mandar essa mensagem que seja usada, Senhor Deus, não só entre nós aqui como igreja, mas também nas pessoas que encontremos pelo mundo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje é comemorado, todos sabemos disso, o Dia das Mães. É uma homenagem justa. E tivemos pela manhã um momento muito especial, muito prazeroso ali junto delas. Mas muitos não puderam participar por não serem mães e outros por serem homens. E então nós resolvemos
também como parte dessa reflexão, trazer à memória a alegria que é ser mãe. Uma homenagem a elas, por favor, Saulo. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você
linda, né? É muito lindo de ver essa alegria de ser mãe. E isso não tem preço, não tem explicação. E eu escolhi esse texto de hoje porque ele conta um pouquinho da história de uma mãe. E eu quero chamar a sua atenção para isso, por favor. Nesse texto nós temos a descrição de uma família abençoada e alegre. Se você acompanhou ou você prestou atenção, eu sei que o fez, o texto no versículo, logo no início, entre 8 e 10, fala de uma família. E o destaque é para uma mulher. Fala de uma mulher rica, ou seja, alguém que tinha muitos recursos à sua disposição. Tinha um marido, e todas as vezes que o profeta Eliseu passava na casa dela, a partir de então, primeiro ele fez, depois ela ficou animada com aquilo. Ela recebeu o profeta na casa dele, deu comida, deu hospedagem, e ele fez isso algumas outras vezes. Então ela disse o seguinte: olha, esse homem é um homem sério, é um homem de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quartinho para ele, vamos colocar um ar-condicionado, a internet, e vamos separar ali um espaço, para todas as vezes que o profeta passar aqui em Sunem, ele ficar na casa da gente. O marido ouviu aquilo e foi feito. Então todas as vezes que o profeta passava em Sunem, ele ficava na casa daquela mulher. Como o texto já disse, por ter ela muitos recursos, podia fazer algo tão especial assim. E o profeta ficou tão grato que ele resolveu dar um presente para aquela mulher. O que eu posso fazer por ela? Perguntou para o moço, para Geazi. O que eu posso fazer para essa mulher para compensá-la ou recompensá-la pela dedicação, pelo carinho que ela tem tido com a gente aqui todas as vezes que nós passamos por essa cidade? Chamou a mulher e perguntou para ela: o que nós podemos fazer por você em gratidão a esse cuidado seu com a gente? Ela, na resposta que ela deu, a ideia é o seguinte: não, está tudo bem comigo, estou satisfeita, a minha vida está boa, não preciso de nada não, muito obrigado. Aí o profeta não se deu por satisfeito e falou assim: Geazi, o que a gente pode fazer para essa mulher? Porque ela nos abençoa tanto, nos dá tanta alegria, cuida de nós. Aí Geazi dá essa resposta que os irmãos viram aí. Geazi então chega para Eliseu e diz para ele o seguinte: olha, Eliseu, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Queridos, certamente é de conhecimento dos irmãos, uma mulher não poder ter filhos naqueles dias era uma humilhação, uma vergonha, e em muitos casos até tida como amaldiçoada. Então uma mulher que não podia ter filhos vivia muitas vezes angustiada, vivia triste, vivia sem muito o que comemorar diante da sociedade, sem contar a tristeza de não poder, quem sabe, tirar uma foto bonita como uma dessas que vimos aqui, sem poder segurar em seus braços um filho gerado em seu ventre. Enfim, existia assim um peso e uma tristeza enorme da mulher naqueles dias, que não podia ter filhos. E como era alguém de muitos recursos, está provado até aqui que nem os muitos recursos foram suficientes dentro dos tratamentos da época para que aquela mulher realizasse esse sonho. E um outro detalhe que Geazi destaca é que o marido já era velho, e aquilo também era vergonhoso, porque ele não teria herança, ela não daria à mãe, ao pai ou ao marido, um filho por herança. E ele então vai num ponto de profunda tristeza, certamente. Aí Eliseu chama a mulher e ela se coloca diante dele. Eliseu então fala com ela o seguinte: olhe, daqui a 1 ano você vai segurar nos braços um filho seu. Ela fica tão assustada com aquilo que fala: olha, não brinca comigo não, isso é sério, porque ele estava mexendo com coisa da sua alma, no seu coração. Quem sabe poderia ter sido isso em algum momento, problema até no seu casamento. Mas o fato é que ela recebe aquela notícia e fica apreensiva. E eu fico imaginando um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que uma alegria, um contentamento, um medo, uma dor, por saber o quanto era difícil não ter filho, e alguém brincar com aquilo seria sério demais. Mas o profeta disse o seguinte: daqui a 1 ano, pode marcar aí no calendário, depois chama aí para poder vir conferir.
Aí diz o texto que daí a 1 ano, vocês viram isso, daí 1 ano, no tempo determinado, isso aqui, só aqui dá um sermão, no tempo determinado, as coisas se aconteceram, e aquela mulher recebeu nos braços o seu filho. Que coisa extraordinária. É só parar um pouquinho para pensar, e nós não precisaremos de muito esforço para podermos vislumbrar a alegria daquela mulher, daquela família. Uma família tremendamente abençoada. Dentro do contexto já havia um destaque, eles viviam bem. Diz o texto que ela era uma mulher abastada, tinha dinheiro, podia viver talvez melhor do que muitos da sociedade nos dias, podia desfrutar das melhores roupas, comida, enfim, já era uma família com motivos para se alegrar, uma família tranquila, estruturada, um marido que trabalhava e as coisas iam bem naquela família. E agora, além de abençoada, a família passa a ser uma família alegre, porque o filho, quando chega, muda a vida da gente, muito, para sempre, e muda para melhor, porque é uma alegria que nós não podemos nos dar. Eu jamais me imagino correndo pela casa e falando mamã, e indo na direção da minha esposa, e ela toda boba, sorrindo, como Manuela faz. Jamais poderia dar essa alegria para ela. E também não imagino Natália correndo, puxando a barra da minha calça para eu não sair, e segurando e me apertando assim, junto à minha perna, porque não quer que eu saia, porque é bom que eu fique ali. Eu nunca imaginei Natália fazendo um negócio desse. É um filho que presenteia a gente assim. A alegria naquela casa certamente foi intensa, porque chegou uma criança, tantos anos, e na verdade sem até expectativa disso acontecer, porque os anos se passaram e aquela mulher não havia tido esse presente de ser mãe, e a alegria se instalou ali. Fique pensando comigo quando aquele filho chegou. Se for fazer desde já uma contextualização, a preparação do quarto do bebê é uma coisa, não sei tanto detalhe que mulher arruma para esse negócio, já viu não? A gente está com a menina lá de 1 ano, a outra lá já está pensando, quando o outro chegar, eu vou fazer assim. Para tudo, calma. Mulher gosta dessas coisas, tem homem, eu também gosto, mas não tanto quanto. Então imagina aquela mãe se preparando para receber o filho. Que alegria, que coisa incrível. E depois tê-lo nos braços, talvez como alguns mais, assim como uns pais que eu conheço aí, algumas mães, ficavam assim à noite olhando para aquele menino dormindo e chorando e falando, Deus, muito obrigado, eu não acredito que é verdade. E chegando perto do menino dormindo, já fez isso? O menino dormindo e você colocar a mãozinha ou chegar perto para ver se está vivo, porque não tem barulho nenhum, não está respirando, o que está acontecendo? Já fez não? Duvido um pai que nunca fez um negócio desse. Eu fiz foi muito. Porque desde que voltou para casa, a Manuela dorme no quarto dela. Então, eu levantei várias vezes, ia lá, mexia com ela, aí ela mexeu. Agora tá bom. Eu fico imaginando a mãe, depois de tanta espera, e depois até de não ter mais esperança, e curtir aquele menino, e dar risada, e curtir o desenvolvimento, o primeiro dentinho, aquela coisa toda boa que a mãe destaca e vive, tira foto e mais foto e posta no Facebook. Imagina aquela mãe fazendo essas coisas. Não tinha, né, gente? Claro. Mas eu fico imaginando a alegria daquela mulher por ter esse presente. Quem sabe foi à igreja e chegou lá, o pastor passou um vídeo e ela abraçada com o menino, ó. Sou mãe, coisa chique. Então uma família abençoada, muito abençoada e feliz. Isso traz muita alegria para o coração de qualquer um que lê uma história como essa. Mas o texto vai continuar. E a partir do verso 18 nós temos uma família abençoada, mas triste. Presta atenção, por favor. 2 Reis capítulo 4, verso 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva a sua mãe. Versículo 20 diz assim, ela o tomou e o levou, ou melhor, ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Depois
de tanta alegria, tanta celebração, depois de tanta festa, depois de tanto júbilo, depois daquele contentamento todo, e os sonhos que já começaram a se construir depois daquela criança nos braços, aquela mãe vive, aquela família vive uma realidade profundamente triste. O menino sai com o pai, e o texto diz que saiu com o pai para o trabalho, com os segadores, e não precisa de muito esforço para pensar que, tendo saído com o pai, e para o tipo de trabalho que era, estava ele sob um sol escaldante. E alguns historiadores chegam a dizer que o menino sente dor de cabeça pela ação intensa do calor do sol sobre ele, e tão novo, e por algum tempo, desde muito cedo, o menino começa a sentir-se mal, e ele começa a ter dores de cabeça, e o sensível do pai chega para o servo dele e fala: esse menino está doente, leva esse menino para a mãe. Aí entrega o menino para a mãe, e a mãe recebe aquela criança, e certamente começa a usar de todos os recursos que estavam à sua disposição para cuidar do filho. Se fossem nossos dias, daria remédio, ou melhor, ia ao médico, indo ao médico, pegaria uma boa receita, ou internava, ou dava remédio, seja o que for. Mas o texto diz que aquela mulher recebe o menino nos braços, e ali nos braços ela tem aquela criança que estava com dor de cabeça e reclamava. E eu fico imaginando o menino: ai mãe, a minha cabeça está doendo, repetidas vezes no ouvido daquela mãe, e ela o apertava, e dando-lhe os recursos, e usando o que lhe estava nas mãos. A Bíblia diz que ela recebe, e o menino vai agonizando talvez, mas na verdade vai sentindo e chorando até perto de meio-dia, dar o último suspiro nos braços da mãe e morrer. Meus irmãos, se paramos para imaginar o primeiro momento, quando, já sendo felizes e tendo recursos, viviam bem e alegres, agora pela chegada do filho, agora paremos para imaginar a dor daquela mulher e consequentemente daquela casa. O sofrimento havia definitivamente se instalado naquela família e no coração daquela mulher. Às vezes nós lemos a Bíblia e passamos por textos como esses e não nos permitimos parar um pouquinho para tentar imaginar ou mergulharmos no texto e vermos a profundidade do que vai acontecer depois. Mas existia sofrimento intenso, existia dor intensa, a alma estava angustiada. Eliseu inclusive fala isso depois. Meus irmãos, em homenagem a você, mamãe, e pensando também em família, estamos nos propondo a pensar um pouco nesse mês de maio. Eu quero olhar para os fatos que se seguem e alguns versos que foram destacados com o intuito de pensarmos em o que fazer quando um sofrimento tão intenso, ou quando o sofrimento se instala na família. E eu quero chamar você para pensar e aprendermos um pouco com essa mãe, com essa mulher que se porta, ou que age de maneira a nos ensinar profundamente. Primeiro, eu quero ver com você que ela não se entregou, presta atenção nisso, não se entregou à dor. O que é entregar, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu vou explicar para vocês. A ideia de entregar, que eu quero apontar aqui, tem pelo menos dois sentidos possíveis. O primeiro não era o caso dela, mas um sentido possível de se entregar ou de entregar-se é viver como se o problema não existisse. Pastor, mas como que ela ia viver como se o problema não existisse? No caso dela não tinha jeito, por isso que não é a situação. Mas já quero ir ampliando a reflexão. Existindo um problema na família, no caso dela era a morte do filho, mas existindo um problema que pode tomar a dimensão que for, ou dentro da realidade do casamento, ou da relação entre pais e filhos, entre irmãos, enfim, uma possibilidade de se entregar diante do sofrimento, dos problemas que se instalam na família, é nós vivermos como se eles não existissem. Se entregar aqui também seria desacreditar da possibilidade de mudança.
desistir. O texto vai ensinar para a gente que ela não se entregou. Por favor, volte os olhos para o texto. Agora, a partir do verso número 20, eu peço aos irmãos que leiam, a partir do verso número 20 até o 24. Por favor, ele subiu ela então aí o texto no verso 25 diz que partiu ela e foi ter com o homem de Deus. Dois destaques aqui importantes dentro do contexto. Era uma situação comprovadamente irreversível, ou não? Era. O menino estava morto. Ela presenciou o menino dando o último suspiro nos próprios braços. Era uma situação que estava provado para ela que não tinha mais jeito. Um outro detalhe. Tinha um homem nessa história, que eu nem sei se era de fato do sexo masculino, sim. Mas o menino passa mal no campo, ele manda entregar para a esposa cuida do menino, o menino morre, o miserável chega em casa e nem pergunta. Onde você está vendo isso, pastor? Que se ele tivesse perguntado, estava aqui. É lógico que isso é uma inferência. Mas o fato é que quando ela vai falar com o marido, ele simplesmente diz assim: para que você vai ir atrás do profeta, do homem de Deus? Hoje não é dia disso, não é sábado, não é festa, não é um momento para isso. O que está acontecendo? Ele não demonstra um pingo de sensibilidade. Então poderia ter ela o apoio do marido diante de uma situação tão difícil, mas não tinha. Infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres, muitas esposas por aí, que tem muito marido que acha que trabalha, põe comida dentro de casa e paga as contas, que fez o papel dele. Você está em pecado, meu irmão, se você pensa assim. Isso não é de Deus, não. Está entendendo? A Bíblia fala que o papel da gente como marido é muito mais do que isso. A gente fala sobre isso depois. O texto então conta que a situação estava comprovada, que não tinha como mudar. Ela não teve apoio do marido, porque o marido insensível, não se envolve, não percebe. Pastor, ela poderia ter dito para o marido? Sim, deveria talvez ter dito, mas a iniciativa tinha que ser dele. Estava angustiada, o seu coração estava sofrendo, mas ela não se entrega. Agora preste atenção, diante de um sofrimento tão intenso, diante de um quadro tão doloroso, aquela mulher, aquela mãe não se rende, ela não se conforma e ela vai à luta. Primeira atitude é não se entregar, reconhecendo que existe um problema. Está entendendo? Existe um problema. O primeiro passo para mudar uma realidade difícil é reconhecer que ela está difícil. Se você vai ao médico, o médico diz que você tem um problema de saúde e que precisa se tratar, tem que tomar esse remédio. E se você não faz, dentro do curso natural das coisas nessa vida, o que vai acontecer? Você vai morrer. Entendeu ou não? Deus deu sabedoria aos homens. Os médicos são também instrumentos de Deus. Olha, você tem um problema sério, precisa tomar um remédio, senão isso vai piorar. Esse quadro vai progredir e vai trazer problemas maiores e você vai morrer, entendeu? Entendi, mas eu não estou doente. Então vai morrer. Assim acontece dentro de casa. A gente pode fingir que não tem nada acontecendo. Essa mulher viu que tinha um problema, mas ela não se entrega. E preste muita atenção. Quando ela se volta para um moço de casa para mandar preparar o transporte, ela fala assim: olha, eu vou e volto.
ela vai ao homem de Deus e volta. Ela demonstra uma expectativa de fé em saber que o mesmo Deus que havia usado aquele homem para presenteá-la era o Deus que poderia mudar aquela situação. O marido fala: mas hoje não é dia de você ir até ele. Ela fala: não faz mal, eu estou em determinação. Meu irmão, preste atenção, por favor, olha aqui para mim. Primeiro eu vou me dirigir a você, mamãe. Talvez você, mãe, que está aqui me olhando, carrega ou tem carregado nos seus dias motivos de tristeza. Talvez, louvado seja Deus, seu filho está vivo, respirando, mas você pode carregar no seu coração uma tristeza, talvez pelo estilo de vida que ele está levando. Talvez um menino que está longe de Jesus Cristo. Talvez você fique aí se perguntando: mas eu trouxe ele na casa do Senhor, eu ensinei a Bíblia, ele participou da escola dominical, e agora o seu filho está vivendo como um mundano. Talvez tenha alguma mãe aqui sofrendo com isso. Isso machuca o coração. Quem é crente vê os filhos se divertindo na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, se alegrando. Eu peço, irmãos, paciência, porque como pai falando de família, eu vou ter que falar mais algumas vezes da minha realidade familiar. E todas as vezes que eu vejo a minha filha lá passando a musiquinha, e ela balançando assim, levantando a mão e fazendo assim, que ela aprendeu com Elias, e com as coisas do Senhor, eu falo: poxa, que negócio legal, eu quero que a minha filha cresça assim, amando a Jesus, quero cantar com ela e tal. Todo pai crente deseja isso. E talvez tenha uma mãe aqui que esteja sofrendo porque o seu filho está longe do Senhor. Talvez tenha uma mãe aqui que esteja sofrendo porque o filho está doente, fisicamente ou emocionalmente. Isso machuca a gente. Qualquer pai ou mãe normal, quando um filho sofre porque está doente, sofre também. Talvez tenha uma mãe aqui que esteja sofrendo porque o filho está viciado em drogas. Sabe, eu imagino as mais diversas situações, e eu quero chamar você, mamãe, em nome de Jesus Cristo, para tirar um pouquinho os olhos dessa situação que porventura te machuque, te entristeça, porque o seu filho ou sua filha não está vivendo como você gostaria que fosse, ou como deveria viver. Eu quero te convidar a tirar um pouquinho os olhos dessa dor, no sentido de não se render a ela, mas começar a partir desse momento a buscar em Deus as estratégias e alternativas para lidar com essa situação de forma diferente, a não desistir disso. E agora, abrindo um pouco a reflexão para a família como um todo, meus irmãos, tudo que envolve a casa da gente, todos os problemas que mexem com a família da gente, mexem profundamente com a gente também. Então, se você, na sua casa, está convivendo com um problema sério, com uma situação que não está resolvida, com a discussão que não foi tratada, com o perdão que não foi pedido, com um toque que não acontece mais, em nome de Jesus, pare para pensar, pare para olhar para essa situação de maneira diferente. Primeiro, não viva como se isso não fosse real. Não se omita, não negligencie esse problema de dentro da sua casa, porque se Deus te plantou ali, é porque Deus quer você como instrumento de mudança ali. Não se entregue, não se renda. E também não se permita desacreditar. Não se permita não ter fé diante da possibilidade de mudança de qualquer, está entendendo? De qualquer situação. Esse texto é tão forte nesse sentido que já estava provado. Aquele problema daquela mulher, daquela família não tinha como resolver. Não tinha. O dinheiro dela não era o suficiente. Não foi o suficiente. Os recursos não foram suficientes. O problema estava lá. Mas ela não se entrega, ela não se rende, ela não se conforma. Reconhecer e ter disposição para não se render e tomar atitude é necessário, é importante, mas isso precisa necessariamente estar atrelado a algo que vem depois. A disposição vem, a mentalização, a busca de força, os olhos fitos no alto, mas a partir daí é necessário atitude. A partir daí é necessário postura. É necessário lutar.
E para lutar, eu estou falando. O primeiro item foi esse: reconhecer o problema. Faz parte da luta, entendeu? Faz parte. Se eu tiver um problema dentro da minha casa e passar por cima dele como se não fosse real, eu não vou lutar nunca para resolver, porque eu vou me enganar em dizer que está tudo bem, e não está. E uma hora, esse problema vai atingir proporções muito maiores. Para lutar, é buscar meios de lidar com o problema. E ainda, lutar é crer na ação do Deus da família, em favor da família. Por favor, volte os olhos para o texto. 2 Reis, capítulo 4. A primeira parte do verso 25 eu li. Ela partiu e foi ter com o homem de Deus. Agora o verso 30, eu peço que os irmãos leiam, por favor. Verso 30 do capítulo 4. Porém, pronto, a mulher vai ao encontro do profeta. O profeta vê ao longe. Tendo visto, ele fala com o moço: vai lá encontrar com a mulher e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. Aí o moço vai ao encontro dela e fala: e aí, mulher, tudo bem com você, com seu filho e com seu marido? E ela fala: tudo bem. Preguei esse texto outro dia sobre esse tudo bem, mas não é o foco de hoje. Mas não poderia estar tudo bem de forma natural, não. E então o profeta escuta aquela mulher, ou recebe aquela mulher, e ela chega e fala: por aí, profeta, mas que angústia é essa no meu coração? Eu não tinha projetado isso, eu não tinha arquitetado isso, eu não tinha sonhado isso. Foi o Senhor, e Ele era a boca de Deus, ou seja, foi Deus quem me deu. Por que essa tristeza agora? Por que essa angústia na minha alma, dentro da minha casa? E ela fica agoniada, e o moço vai tentar afastá-la, e o profeta diz: não, deixa, porque isso é a aflição da alma dela, ainda não sei o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando nós resolvemos lutar para ver mudado uma realidade dentro da nossa casa, como essa mulher resolveu lutar, nós precisamos de direção. Se vocês observaram, ela foi até um homem de Deus. Entendamos, queridos, tudo que nós queremos fazer para termos resultados positivos, abençoadores, para termos resultados que nutram a necessidade, resolvam o problema, precisa ter a atitude, tem que ter a direção correta. E a direção correta, e primeira, é buscar isso aos pés do Senhor. Às vezes vivemos um problema dentro de casa, aí queremos resolver. Não, eu sei fazer, eu sei resolver, pode deixar ter essa estratégia, vou ligar para fulano, vou conversar com ciclano, e vem aqui, vem assado, quando a primeira atitude que temos que ter é parar e buscar o Senhor. Normalmente nós fazemos isso quando tudo que a gente achava que resolveria o problema, não resolve. Ou não? Só acontece comigo. Não, pode deixar que isso aí eu resolvo. Estou acostumado a lidar com esses problemas. Aí você, homem, não, eu sou estudado. Eu administro empresa. Eu trabalho com resolução de situações difíceis. Eu sou negociador. Eu sou isso, eu sou aquilo. Deixa que eu resolvo. Na luta pela família, nós precisamos de direção certa. E a direção certa começa no Senhor. Aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque a família é a ideia de Deus. Outro dia estava pregando num casamento e disse de forma bem clara aos nubentes: olha, o casamento dá certo de propósito. Está entendendo? E para dar certo tem que ser do jeito que quem inventou o casamento diz que tem que ser. Caso contrário, não vai dar certo. Foi Deus que criou a união entre o homem e a mulher. Ele estabeleceu a maneira disso dar certo. E se nós queremos lutar para que alguma realidade mude, primeiro é aos pés do Senhor, é em oração, é em Bíblia, é em busca da comunhão, é em um coração rendido e sincero diante do Senhor. Eu quero chamar a atenção porque na busca daquela mulher, ela não apenas vai numa direção certa, mas ela demonstra total persistência. O profeta estava ali, o moço tenta afastar, aí ela fala o seguinte: eu não te deixarei. Ela entendeu que era
o caminho, buscar isso a partir de alguém que falava em nome de Deus. Existia angústia na sua alma, existia um problema dentro da sua casa. Ela vai em busca de solução e ela fala com o profeta: eu não desisto, eu não paro até ver essa situação mudada. Eu sei que às vezes a gente cansa. Talvez você esteja olhando para mim aqui, mãe, ou você, membro da família, diante de um problema e fala: pastor, eu já lutei com isso, eu já luto com isso há anos. Já tentei resolver esse problema de diversas formas. Já conversei, já calei, já chorei, já ri, já fiz de tudo que o senhor pensar e não deu certo. Eu quero te lembrar que o Senhor, Deus da sua família, Ele é rico em estratégias, em novas ideias. E o que a gente precisa para ter acesso a isso é mais comunhão com Ele. Lembremos-nos, no tempo determinado, Deus tem um tempo para as coisas acontecerem. Quando o nosso coração se rende em fé, aí nós vamos buscando do Senhor estratégia, e aí nós permanecemos, nós persistimos diante de Deus até ver a ação do Senhor naquela situação. Aquela mulher faz isso, e ela se porta de forma objetiva, determinada, crendo que o quadro poderia ser transformado, porque se foi Deus quem deu, Deus pode restaurar. Na luta, querido, primeiro precisamos reconhecer o problema. Você já reconheceu? Olha para mim, por favor, para mim. Já reconheceu que tem um problema dentro da sua casa? Se tem, na verdade toda casa tem, mas eu falo daqueles que estão roubando a alegria. Tem famílias que não existe diálogo. Cada um chega, entra para o seu mundo, para o seu computador, para a sua televisão. É necessário reconhecer: olha, está ruim, está doendo. Hoje à tarde eu tive um contato com o William, um dos moços que tocam aqui conosco, amigo de Elias. E o pai de William morreu. E eu, num contato com ele hoje, foi difícil ouvi-lo. Ele fala: pastor, está doendo demais, é uma perda muito grande. Minha mãe está sofrendo, está todo mundo sofrendo, pastor. Quando acontece um problema dentro da casa da gente, isso mexe com a gente. E não é possível que a gente se permita, como muitos fazem, viver como se nada tivesse acontecido. A coisa não está boa no casamento, aí eles fingem que está tudo bem, não resolvem, vão dormir que amanhã está tudo bem. Não está. Discute com o filho, o menino sai chateado, aí o pai ou a mãe, quando estão errados, sabe o que fazem? Não pede perdão, porque acha que vão perder a autoridade. Então deixa eu te dar uma notícia: todas as vezes que você pai, que você mãe erra e pede perdão para o seu filho, você não perde a autoridade, você autentica, você ensina com o exemplo que quando a gente erra, tem que pedir perdão. E quando os filhos o fazem com o pai? Tem muitos pais e mães que estão aqui hoje, muitos que estão sofrendo por causa de você, filho, que está vivendo de um jeito que desagrada, que não valoriza, que não olha nos olhos, que não fala que ama, que não aproxima, que abandonou Jesus, sei lá. Mas tem muitas famílias que estão com problemas seríssimos, e nós não podemos viver como se eles não existissem. Esta não é a vontade de Deus. Pastor, mas é assim mesmo, toda família tem problema. Tem, toda família tem problema que na presença do Senhor, na direção do Senhor e na vida com Jesus tem solução. Tem certeza, pastor? Tenho. Talvez a solução não vai ser a que você gostaria, ou que eu gostaria, mas tem. Na luta, é necessário buscar os meios para fazer isso. Como é que eu vou resolver o problema agora? Hein? Já fui duro. Olha, quero saber. Já briguei. Já bati o pé. Não resolveu. Não resolve. Na verdade, muitas vezes isso não resolve. Pastor, eu já chorei até. Falei: por favor, está muito ruim. E eu reclamei, apelei para o emocionalismo até, pastor. E não resolveu. Pastor, eu já tirei
tirei coisas que gosta. Já pus de castigo. Não o marido, a esposa é o marido. Pelo menos eu espero que não. Apesar de que tem muitos que fazem isso. Sabe como? No sexo. Hoje não comportou bem, não vai ter festa. Sabe o que é isso? Pecado. É. Porque a Bíblia diz que o corpo dele é dela e o dela é dele depois que casa. E o negócio só não vai acontecer se for por mútuo consentimento. Ah, não, porque não está bem, nós estamos brigados. Então, tu vira para lá, eu viro para cá e vamos dormir. Até que a morte nos separe. Já está separando. Já está. Eu sei que existem problemas, existem dificuldades, mas existe um negócio chamado diálogo. Aí a gente quer presentear. Hoje você comportou bem, hoje vai ser legal. Isso está errado. Também. Não é premiação e nem castigo. Está entendendo? Nós precisamos procurar estratégias que vêm da parte do Senhor sobre a maneira de lidarmos com esses desafios. Como tratar esses problemas, a forma de falar, a palavra branda, a palavra dura, o provocar a ira ou não, o honrar ou não. Eu estou falando dos princípios que a Bíblia ensina, que são para nós estratégias para lidarmos com esses problemas. Por mais preparado que você seja, ou que eu seja, por mais que você tenha vivência, por mais que você tenha experimentado situações, todos os problemas com os quais temos que conviver, precisamos de direção do Senhor com base nos princípios do Senhor. Tem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Deus não vai mandar um anjo. Deus não vai encarnar de novo. Porque não tem necessidade. Problema dentro da sua casa, com seus filhos. Quem tem que resolver, meu filho? É você, sua mulher, seus filhos. Pastor pode ajudar? Pode. Os irmãos da igreja podem ajudar? Podem. Mas a responsabilidade é dele. Está entendendo, meu irmão? A responsabilidade é minha, é sua. Ah, eu vou orar. Pode orar. Ore muito, ore bastante. Mas levante para fazer alguma coisa. Depois que Deus te instruir. Vai ficar orando, vem para a reunião na quarta, vem para o sábado, aí ora a noite inteira, vem para a vigília, passa a noite inteira. Que massa, que coisa boa, que louvado seja o Senhor. Mas uma hora você vai ter que olhar no olho e falar, vamos resolver o problema? Vamos tratar a situação? Porque caso contrário, nós vamos estar desagradando a Deus. Está errado. A gente como crente não pode viver desse jeito, cada um no seu mundo. Pelo amor de Deus. Atitude, gente. Atitude. E na luta, nós precisamos crer. Aí, irmão, o desafio também é grande. Porque às vezes a gente está convivendo com um problema tão sério, que machucou tanto, quem sabe há tanto tempo. Pastor, eu já nem acredito mais que isso possa mudar. Eu já lidei com tanta gente assim. Tanta gente. Outro dia eu conversava com uma mãe, também, fora daqui. Deus tem me dado esse privilégio. E nós conversávamos sobre a relação do casamento. Ela falou, pastor, sabe de uma coisa? Eu sei que Deus é poderoso e tudo, mas esse negócio eu acho que não muda mais não. Já tem anos que é desse jeito. E eu estou levando. Estou levando por causa dos filhos. Eu vim dizer para você que ainda que o quadro seja comprovadamente irreversível, existe um Deus que pode todas as coisas. Inclusive ressuscitar. Ressuscitar o relacionamento, os sonhos, a boa relação. Ressuscitar os projetos e plantar no seu coração a expectativa de coisas muito melhores dentro da sua casa, porque Deus ama a família. Depois de uma família abençoada e alegre, passamos a ter uma família abençoada, mas triste. Mas a mulher se porta e age na direção do Senhor. E aquela mãe muda o quadro. Na verdade, Deus muda o quadro ouvindo o clamor da mãe. Presta atenção agora
nós estamos caminhando para fechar. Verso 35 diz que então se levantou o Eliseu e andou do quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, aleluia. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, apresentando-se ela ao profeta, ele lhe disse: toma o teu filho. De novo, o menino foi entregue àquela mulher, agora restaurado, a família agora abençoada e com a alegria restaurada pela ação de Deus em resposta ao clamor e à postura daquela mulher, daquela mãe. Meu irmão, primeiro minha irmã, mamãe, eu quero te desafiar a continuar lutando na força do Senhor, a crer, inclusive, que qualquer situação pode ser transformada, porque Deus é aquele que pode sim todas as coisas, inclusive dar a você sabedoria e estratégia para lidar com essas situações que têm machucado seu coração. Agora, pensando em toda a família, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar, muito menos nos acovardar diante dos desafios que temos dentro de casa. Vir para a igreja, bater palma, participar, comungar, trabalhar, tudo isso é muito importante, necessário. Mas isso começa dentro da casa da gente. Paulo, orientando sobre os líderes da igreja, presbíteros e diáconos, ele fala: esse homem tem que governar bem a própria casa, porque quem não governar bem a própria casa, como é que vai governar a casa do Senhor? Obviamente isso se enquadra todo crente. Nós temos que cuidar dos nossos. Pastor, é difícil demais. Eu sei que é, o quadro dela aqui não tinha jeito mais não. Você está vivo? Tá. Então tem jeito. Qual vai ser a solução? Não sei. Qual vai ser a estratégia? Não sei. O que eu sei é que o mesmo Deus da sunamita é o Deus que nos ouve e que nos usa para vermos na nossa casa, na nossa família, as mudanças que Ele pode fazer, porque Ele é Deus. É por isso que eu quero desafiar você a ter a coragem de avaliar como as coisas estão. E, avaliando, resolver, tomar atitude. Resolver, não se conformar, buscar ânimo no Senhor, alegria no Senhor e ter uma postura de luta até ver essa situação mudada, tendo as forças renovadas no Senhor. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor. E gostaria também que você fechasse os olhos um pouquinho. Fechar os olhos apenas para você se concentrar e não permitir que nada te roube a atenção agora. Eu gostaria também que você parasse para pensar. Como é que estão as coisas na sua casa, hein? Os relacionamentos, o carinho, o toque, o olho no olho, o tratamento e a solução dos problemas, a alegria. Tem gente que é muito alegre, muito feliz fora de casa. Chega dentro de casa, parece que está morto, carrancudo, enjoada, reclamão, murmuradora. Eu queria que você fosse muito honesto. Talvez o Espírito de Deus já está te incomodando com aquele problema que você deu uma escondida nele e não quis tratar, não quis resolver. Ou então não consegue, não deu conta e desistiu. O Deus de Eliseu é o nosso Deus. E Ele te chama, meu querido, a tomar uma atitude séria em relação à sua família.
Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui hoje, né, Deus? O Senhor sabe como estão as mamães aqui nessa noite. Tem servas do Senhor, Deus, que estão sofrendo. Tem. Algumas pelos filhos, outras como esposas pela relação com o marido. Quem sabe por dificuldades financeiras. Quem sabe por problemas emocionais, perdas, dores, enfim. Eu peço que o Senhor visite cada mamãe e renove o ânimo delas, a alegria delas e a certeza de que o Senhor está perto, de que o Senhor não se esqueceu e nem desistiu, e que o Senhor está atento às necessidades. E pensando em cada família aqui presente ou representada, eu imploro ao Senhor que dê a cada um a bênção de encarar as coisas como elas estão, de verdade. De não mascarar, de não fingir que está tudo bem se não estiver. E de tomar atitude na direção do Senhor, sob a direção do Senhor. Tomar atitudes para tratar cada problema e não permitir essa separação, essa destruição da família, porque é isso que o inimigo quer, é isso que o mundo está pregando. Mas que nós, como servos do Senhor, lutemos por preservar a família, e que isto sirva de alegria para a gente, e de honra e glória ao nome do Senhor. Mas eu peço que o Senhor dê ânimo, fé e persistência, para que nós possamos nos alegrar com os resultados de uma luta assim, na presença e na dependência do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Meus queridos, os irmãos certamente notaram aqui a ausência do pastor Wellington. É que hoje ele está na congregação do bairro dos Estados, pregando e ministrando a ceia. E nós queremos dar oportunidade aos irmãos para verem um pouquinho de uma outra família, uma maior assim, que é a igreja. No dia 1º de maio nós tivemos Madalena reunida e foi um negócio sensacional, foi uma bênção. E nós temos algumas fotos, pelo menos para aqueles que não foram, dar uma espiadinha rápida para desejar ir no próximo, que tem ainda esse ano, se Deus quiser, e os que foram, para relembrar o quão prazeroso foi o momento que nós vivemos ali. Então eu chamo a atenção dos irmãos, por favor, para curtirem um pouquinho. Foi no quilômetro 19 de Aldeia, no dia 1º de maio. Tivemos uma presença em massa de irmãos da nossa congregação do bairro dos Estados também. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo. Corpo que adora e que serve. Corpo que chora e se alegra. Corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Portas que foram batidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz.
foram batidas podem de novo soar. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Queridos, foi um tempo assim precioso demais. Eu fiquei muito feliz. Nós tivemos uns ajustes assim de última hora, porque não conseguíamos um local. E Deus nos abençoou. O presbítero Eduardo conseguiu um local e nós reunimos no conselho. E eu louvo a Deus pela vida desse conselho. Todos entenderam de forma unânime que deveríamos fazer. O investimento seria muito alto. E dissemos, vamos fazer. O que conseguimos de recurso na igreja, com os irmãos se inscrevendo, ótimo. O que não conseguir, nós vamos fazer, porque entendemos a importância disso. E nós o fizemos e nos alegramos. E foi muito. Eu estou vendo o Cláudio ali atrás. Os irmãos viram uma foto. Eu mandei. Tem muitas outras fotos. Do time do bairro dos Estados. Esse moço me ligou às 6h30 da manhã. Para dizer, pastor, prepare o time da sede, que o do bairro dos Estados está pronto. Falei, menino. Aí a foto do time campeão não saiu aqui, nesse negócio, viu, Saulo? Tem que depois trazer, que é justo, né, Sandro? Nós jogamos, eu fiz 2 gols. Nós ganhamos de 7-2. Só eu já competi com o seu time, ó. Então nós tivemos que dar um castigo, porque ele foi muito soberbo em me desafiar. Mas diz ele que já quer a revanche. Meus irmãos, mas foi um tempo gostoso de comunhão, de oração. Comemos muito, eu particularmente fui passando em todos os potes que eu vi aberto e comi bastante. No próximo eu acho que eu nem vou levar nada, entendeu? Que aí eu como menos de casa para comer mais dos outros, que foi muito gostoso. Então nós queremos isso, queridos. A nossa proposta é que a nossa igreja esteja integrada, esteja unida, para que aqui seja um ambiente gostoso, familiar, para que muitos outros, como os que vimos aqui, muitos outros venham também. Se os irmãos pudessem, lembra daquela reunião que nós tivemos? Esses que estão aqui, nós nos reunimos com eles e eu fiz 3 perguntas mais ou menos básicas. Quem era, de onde estava vindo e por que queria ficar aqui. E a terceira, a resposta unânime foi que, tendo chegado aqui, foi bem recebido, acolhido e Deus havia ministrado paz para ficar entre nós. Eu sei que isso não é a realidade total da igreja ainda, não é. Mas eu louvo a Deus por essas alegrias e eu espero que juntos nós trabalhemos para que nossa igreja seja conhecida como uma igreja que integra as pessoas, que acolhe bem, para levá-las ao Senhor e para que elas se sintam amadas para essa relação aqui dentro também, em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira temos culto, 19h30, um tempo muito precioso. E eu convido você para vir, para orarmos juntos. E no sábado também a SAF tem dirigido um culto às 8 da manhã. Um tempo de oração também precioso que as irmãs têm conduzido. E você tem essas oportunidades para continuar orando pela sua família, pela igreja e juntos levarmos adiante esse ministério que o Senhor nos confiou. Eu os convido a ficar de pé, por favor. Eita, meus irmãos, olha aqui como que ainda bem que eu tenho os abençoados ali dos diáconos que me ajudaram. A Elinete, cadê a Elinete? Por favor, faz um sinal assim, minha filha. Lá atrás, ó, pertinho do vidro. Seja bem-vinda, querida, está nos visitando hoje à noite. Uma bênção tê-la aqui, viu? Que Jesus abençoe a senhora. E a Rosilene Santiago. Cadê a Rosilene? Aqui, ó, pertinho do presbítero Marcelo. Sua irmã Bruna já fez assim, minha mãe. Seja bem-vinda, mãe da Bruna. Que Jesus abençoe a senhora e toda a casa, viu? Alguém mais está nos visitando, por favor? E nós não tivemos o registro, faz só um sinal assim, para eu saber. Aqui à minha direita, ali, ó, 2 abençoadas. Sejam bem-vindas, minhas filhas. Que coisa boa tê-las aqui. Jesus abençoe vocês. Alguém mais? Não. Hoje muitos irmãos estão ausentes, certamente por causa do Dia das Mães, mas louvado seja Deus porque podemos estar aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse privilégio de virmos à casa do Senhor. Obrigado pela liberdade de adorar o Senhor. Obrigado pela bênção de termos a Bíblia e podermos abrir a Bíblia publicamente e lermos a Bíblia e meditarmos nela.
Obrigado, Deus, porque é o Espírito do Senhor que atua em nós, nos convence, nos instrui, nos anima. O Senhor é quem age em nossos corações. Então eu peço que o Senhor nos capacite a colocar em prática aquilo que o Senhor mesmo falou no nosso coração. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, por cada família dessa igreja. Que o Senhor nos ajude a lutarmos para que sejamos uma família mesmo, como igreja, cada dia. E que isso agrade ao Senhor. E que isso faça bem para nós e para os muitos outros que o Senhor vai trazer para a nossa convivência aqui. Recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, e que a graça do Senhor Jesus e o amor esse infinito, eterno, indescritível de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a direção, a ajuda do Espírito Santo, seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Fim desse esse dia.